Isso, vem cá. Quer pegar o quê? O que você quer pegar? A caixa? Que caixa? Caixa vermelha? Dá um oi pra galera. A galera tá entrando já, olha ali. Vamos cantar a música da Vaca Amaro? Sim. Então vamos, canta. Vaca Amaro. Tira a mãozinha da boca pra cantar a Vaca Amaro. A vaca Amaro, a vaca Amaro. Canta. Tem uma cabeça e tem um. E ela faz. Então dá um oizinho pra galera. Oi, galera. Oi, galera. Oi. Galera. Tudo bem? Beleza? A Is quer pegar o quê? Esse, né? Mas papai vai usar pra lá e fica essa luz. Dá tchau pra galera então, vai lá brincar. Tchau, galera. Um beijo pra vocês. Obrigado, filho. Boa live, papai. Boa live. E aí, galera? Mais babão impossível, né? Mais babão impossível. Sou mesmo, né? Papai babão assumidíssimo. Duas, né? Tem duas pérolas. Boa noite, galera. A gente fica muito bobo, né? Meu Deus do céu. Povo, sejam bem-vindos. Boa noite. Aproveita aí esses momentos iniciais aí que eu fico dando boas-vindas, né? Fico esperando a galera entrar. Vão chamando a galera aí pra dentro da live antes que a gente entre no tema de hoje, porque o tema de hoje ele requer assim um acompanhamento desde o início, né? Então a galera que entrar hoje lá no meio do tema, se não está familiarizado com a temática que a gente vai trazer, vai ficar perdido, né? Então, olha, eu quero que a gente vai falar hoje da evolução das almas, né? Através dos reinos, né? E isso é um ensinamento teosófico, né? Madame Blavatsky, Anne Besant, Charles Leadbeater, Coronel Olcott e todos os grandes pioneiros, né, da teosofia no mundo, que trouxeram esse ensinamento para a gente. A teosofia não é o ensinamento dos mestres ascensionados, né? A teosofia, como às vezes a gente vê isso por aí, né? A teosofia é uma ciência que foi iniciada por Madame Blavatsky e esses outros, né, pioneiros que eu acabei de falar aqui, por consequência dos contatos que eles tinham com esses mestres, né, com os seres perfeitos, com os seres totalmente expandidos, né, que a gente hoje conhece como mestres ascensionados. Então eles em várias partes do mundo, por volta de 1800 e alguma coisa, 1820 e pouco, século XIX, então, né? E esses seres começaram a ser vistos e aparecer, né? Para várias dessas pessoas em lugares diferentes no mundo. Madame Blavatsky foi uma das que mais trouxe essas mensagens, né? Principalmente de Mestre El-Morya, que ela conversava quando ela tinha apenas 6 anos de idade, Mestre Kutumi e outros. E aí ela fugiu, né, um tempo do país dela, que era daquela antiga União Soviética, né, e foi para a Europa, e na Europa ela começou a encontrar essas outras pessoas, e eles começaram a compartilhar entre eles aquilo que a gente está acostumado aqui com as tribos, né? No início a gente acha que a gente é muito louco porque a gente acha que está sozinho, até que a gente começa a encontrar os doidos também, né, igual a gente. E aí eles começaram a conversar entre eles, e aí disso surgiu a sociedade teosófica, né?
que é o estudo do ocultismo, né, das ciências ocultas. Ciências ocultas não no sentido, né, que muita gente hoje demoniza o ocultismo, né? O ocultismo tem nada a ver com o ocultismo verdadeiro. Esse ocultismo que eu estou falando, ele não tem nada a ver com práticas satânicas, né? Apesar dessas práticas também serem ocultas, né? O que é o ocultismo? É tudo aquilo que não está revelado, né? É isso, o ocultismo é isso, é o que está oculto, né? É o que não veio, são os ensinamentos esotéricos, né? Os ensinamentos com S, são ensinamentos que estão dentro de uma estrutura, de uma instituição. Eles estão dentro. O com S significa que está dentro, né? O exotérico é aquilo que saiu do esotérico e foi para o exotérico, saiu de dentro e foi para fora, aquilo que foi revelado, e aí ele deixa de ser oculto, né? Então a gente vê assim também muitas postagens, né? E aí principalmente o pessoal que é muito militante religioso fala assim: ocultismo é coisa de gente satânica que adora as trevas, né? Não tem nada disso, né? Também tem, lógico, tem práticas ocultistas que são satânicas, e tem muitos conhecimentos e práticas ocultas que são totalmente da luz, né? Então é legal a gente entender essa diferenciação, senão daqui a pouco a palavra oculta ocultismo ou ciências ocultas está gerando medo, né? E não é isso, né, gente? Então hoje nós vamos falar da evolução da alma através dos reinos dentro desse conhecimento, tá? Da teosofia, da Madame Blavatsky e desses outros seres que eu falei para vocês. Então chama a galera aí, manda aviãozinho pra galera e vamos fazer vamos ancorar o Pai Nosso em aramaico, e em seguida eu entro no tema de hoje, tá? Então quem quiser se conectar aí, né? Quem quiser fazer a posição o mudra do Cristo, né? Que é a mão esquerda, o dedo indicador e médio no cardíaco, indicador médio e polegar voltados para cima, e aí a gente serenamente traz a imagem do Mestre, traz a consciência, a energia do Cristo para o aqui e agora. Abvum de Bashmaya, Netkad Shimach, Teitei Malkutach, Nervoei Subiana Raikana, de Bashmaya Havlan Lahmat Sum Kanan Yomana, Washboklan Halben Wachtahen, Raikana Daf Anan Shuahan Hayuben, Wela Talan Lenisuna, Ela Patsam Nimbisha, Metode la He Malkuta, Wahaila Wateshbuchta, Lahlan Nomi. Amém. Tradução: Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade, e a tudo em beleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo, de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Gratidão, galera. Vamos lá então, vamos seguir então, vamos entrar no nosso papo de hoje. Então vamos falar sobre a evolução dos reinos, a evolução da alma através dos reinos, né? Como eu falei lá no início, conhecimento que está embasado na teosofia. A teosofia é a ciência que embasa tudo que nós vamos falar hoje, tá? Então vamos lá. Vamos lá para o princípio de tudo, né? A gente pode usar a analogia do Big Bang, da grande explosão, que na verdade quando se fala assim, ciências e espiritualidade não se falam, né? Não se conversam, não é bem assim, né?
A gente pode atrelar o Big Bang, por exemplo, a grande explosão, como o início, como o princípio, né? E as pessoas às vezes acham que quem acredita numa grande explosão, num Big Bang, por exemplo, é anti-espiritualista, né? É científico limitado. E não é verdade, né? Então, aonde que surgiu a vida? Quem que surgiu a vida? Qual foi o princípio da vida? Ninguém sabe, né? Vamos combinar que ninguém tem essa informação da onde surgiu a vida e há quantos bilhões de anos atrás. A gente tem especulações, mas em que ponto exato a gente não sabe. Mas a teosofia, ela compartilha de uma ideia de que nesse momento ela até traz alguns valores numéricos, né, de início, e ela fala que o princípio da vida vem com uma fragmentação da luz unificada. Então vamos lá: a luz, o divino, Deus, o absoluto, o inominável, o Yod-Hei Vod-Hei, seja lá como a gente denomina essa grande força, essa grande luz, né? Esse inominável, a teosofia fala que essa luz, esse ser, ele precisava experimentar a si mesmo, né? E a partir disso ele criou fagulhas de si. É como se fosse um grande sol, para a gente ter uma analogia, para a gente entender bem, um grande sol, e esse sol explodisse. Por isso que a teoria do Big Bang, ela não é tão anti-espiritualista assim, né? Porque a gente pode entender que o Big Bang foi isso. Então é como se um grande sol explodisse. Imagina um sol, imagina uma grande luz, uma força condensada, muito, muito, muito densa, de luz, formada de luz, de pura luz, e essa força ela explode. E aí fragmentos dessa luz se expandem pelo todo, tá? E assim foi criada o que a gente chama de centelha, faísca divina, chispa divina, né? Inclusive algumas religiões usam esses termos, né? Então essas chispas divinas, essas centelhas divinas que se desagregam, que se separam dessa luz una, elas começam a ser uma expressão dessa luz. Então é como se esse sol que explodisse, ele continuasse conectado a essa luz. Por mais que essa chispa tenha se desagregado fisicamente, tenha se distanciado dessa luz, né, ela continua vinculada a essa luz. Então é por isso que também muitas religiões falam que a gente está sempre conectado ao Criador, né? A gente está sempre conectado. A nossa alma, ela está sempre conectada à essência. Por mais desligados, por mais desconectados, por mais materializados, densos que nós possamos estar, essa alma, ela nunca se desconecta completamente do Criador. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, em processos de evolução, esse corte pode acontecer, mas não é objeto da nossa conversa de hoje, tá? Então vamos lá. Esse sol explodiu e gerou zilhões de chispas, né? De faíscas divinas. E aí começa a vida, o divino, a essência divina, o primordial, a experimentar a si próprio, né? Aí quando essa experimentação da vida começa a acontecer, imagina que a gente está falando de bilhões de anos, tá? Essa explosão há 450 bilhões de anos atrás aconteceu, e a vida ali, o divino ali começou a experimentar a si próprio, através de um processo evolutivo, tá? Se tiver ok aí essa linguagem, ou se tiver muito esquisito, me deem um toque aí, tá, gente? Eu vou regulando a fala, tá? Porque às vezes a gente tá meio novo nesses aspectos todos e fica meio confuso. Aí eu tento colocar de uma forma mais clara, tá? Então, a partir dessa explosão, essas chispas, 450 bilhões, 500 bilhões de anos atrás, o divino começa a experimentar a si mesmo, tá? E aí começa um processo evolutivo ao longo dos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Qual é a primeira etapa desse processo evolutivo? A luz que se distancia do sol, da origem, da essência. Vamos entender, sabe a lava do vulcão? Quando a lava se desprende do vulcão, o que ela se torna? Pedra, mineral, né?
o processo muito, tudo que eu estou falando aqui é embasado na teosofia, tá? O processo da chispa divina é muito parecido. Então, quando essa desfragmentação é feita, quando essa separação acontece e essa chispa cai longe do Sol central, apesar de estar conectada com ele, a primeira forma de manifestação dessa chispa divina é na forma de mineral, assim como uma lava que se desconecta de um vulcão, tá? Então, o mineral passa a ser o primeiro reino conhecido, tá? O primeiro reino dentro desse grande, gigantesco processo de evolução, tá? Então, a vida começa a experimentar a si mesma num primeiro momento como um mineral, pedras, né? Então a gente tem aí notícias de cavernas que as pessoas acessam com pedras de bilhões e bilhões e bilhões de anos, né? É a vida na sua forma mais primeva, na sua forma mais antiga, tá? O tempo passa, a evolução continua acontecendo. Quando a gente fala de evolução, a gente não fala apenas de seres, a gente fala de orbes, né? O orbe em si, o planeta Terra em si evolui, né? Então ele vai se tornando menos denso à medida que esse tempo passa e outras formas de vida começam a se manifestar. A evolução do reino mineral, do primeiro reino, começa a acontecer, sim, né? Esses seres vivos, que são seres vivos, eles também evoluem. E a evolução desses seres do primeiro reino gera os seres do segundo reino, né? E o segundo reino é o reino, quem sabe aí, né? Enquanto eu tomo uma aguinha, pode digitar para mim. O segundo reino conhecido, o segundo reino da evolução é o reino vegetal. Então, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos em que essa chispa divina ela se desenvolveu dentro de uma primeira manifestação, que é a manifestação como um mineral, e um segundo momento, essa mesma vida começa a evoluir, começa a gerar outras formas de vida. E a gente conhece isso como reino vegetal. Obrigado, Aline, que colocou aí. Oi, Rô, querida. Escreveu ali também vegetal, né? Agora o povo está colocando. Aí vem o segundo reino. E passam-se bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de outros anos, até que a evolução, não apenas das espécies que agora já existem no planeta, como o mineral, agora já existe o primeiro reino e o segundo reino, o mineral e o vegetal. E não apenas esses dois reinos evoluem, como o orbe em si evolui. Isso a gente precisa ter muito claro, muito em mente, né? Todos os planetas, todos os orbes, né, físicos, eles também passam por processos evolutivos. O coletivo e o individual passam por processos coletivos. Quando a gente fala de mineral e vegetal, esses dois reinos que já existem e já vivem e já habitam o planeta, a gente está falando de alma, tá? A alma já é a alma divina se manifestando. Existe um espírito, o espírito é unificado. A alma é a manifestação disso, né? Isso aqui é um espírito que se manifesta através de almas no mundo. Porém, no primeiro reino e no segundo reino, a gente ainda não tem alma individual, a gente tem alma coletiva, né? Não existe, por exemplo, aqui eu tenho um quartzo rosa. Isso daqui é um ser do primeiro reino, tá? Esse quartzo rosa aqui, ele não tem uma consciência e esse daqui tem outra. E esse daqui tem outra. São todos quartzo rosa, tá? Eles são minerais, né? Cristais pertencentes ao primeiro reino. Eles são todos seres do primeiro reino. Mas eles não têm consciência individual. Esse ter uma, esse ter outra e esse tem outra, né? Esse aqui é temperamental, esse aqui é gentil e esse aqui é irritado. Só para brincar. Eles têm uma consciência de grupo, tá? Os minerais têm consciência de grupo. Assim acontece também no reino vegetal. Gente, estou trazendo conhecimentos teosóficos, tá? Isso aqui é da teosofia. Madame Blavatsky. O segundo reino também acontece a mesma coisa. Ali tem um cipreste e lá tem outro, e lá tem outro. Então, eles têm temperamentos diferentes, eles têm processos evolutivos diferentes. Não, eles pertencem a uma alma-grupo, tá? As samambaias, os coqueiros, as hortênsias, todos os
seres do reino vegetal têm consciência coletiva, tá? E estão participando do processo evolutivo da chispa, daquela chispa que se desprendeu do Uno, tá? Então aí nós já estamos no segundo reino, e nós já temos 2 reinos aqui manifestados no planeta. E aí quantos bilhões de anos atrás a gente está? Não vou nem chutar número agora, porque, né? Se tantas ciências, né, antigas se não concordam, né, na questão dos números, divergem às vezes tanto, não vou chutar aqui quando que isso aconteceu, mas também não é o objetivo aqui. O objetivo é a gente entender como é que esse processo evolutivo acontece, tá? E aí o reino vegetal e o reino mineral continuam o seu processo evolutivo, o planeta continua o seu processo evolutivo e gera o terceiro reino, né? Que é o reino... Qual é o reino que vem depois do reino vegetal? O reino animal, né? Eu já vi algumas pessoas escrevendo aí. O próximo reino é o reino animal. Aí a gente começa a ver seres com manifestações um pouco diferentes, né? A gente já começa a ver seres com uma inteligência perceptível, não que os outros não tenham, né? Não que os minerais e os vegetais não tenham, mas a gente já vê seres que manifestam desejo, vontade, inteligência, medo, que se comunicam, né? Também, com exceção de algumas poucas espécies, o reino animal também ainda não tem consciência individualizada, tá? Quais são as espécies que são exceção a isso? Eu não sei todas, tá, gente? Gato, cachorro, isso fica bem óbvio para quem tem pet em casa, né? A gente vê que, por exemplo, aqui tem 3 gatos, desculpa, 2. São dois seres completamente diferentes, em temperamento mesmo, né? Então a gente já vê individualidade ali, né? Os cachorros também, quem tem cachorro e gato em casa sabe bem disso. As baleias, os golfinhos, os botos, os cetáceos, tá? Os cetáceos também já têm consciência individualizada. Alguns macacos, né? Primatas, enfim, alguns seres do reino animal, do terceiro reino, já começam a ter uma consciência individualizada. Já saem dessa... Ali, a evolução, por exemplo, de um gato, de um cachorro, ela já é individual. Ele já vai passar para os próximos passos, independente do que toda a espécie sofreu, mas os resultados que ele vai ter como consequência da evolução não é mais o resultado do que é imposto à sua alma de grupo, porque ele já se desprendeu dela. É o resultado daquilo que ele vive. Então, por exemplo, se tem um cachorro, né, muito bem cuidado em casa, que recebe amor, que recebe carinho, que recebe abraço, conversa, que tem comida, que dorme bem, que vai no veterinário, que toma as vacininhas, enfim, um cachorro que tem todos esses cuidados, que é amado, que é bem recebido, ele já começa a receber os efeitos positivos dessa vida, porque ele não tem mais, ele não está mais atrelado à alma de grupo, ele já está com a sua consciência individualizada. E o outro, aquele cachorrinho tadinho que está na rua ali, que está catando com migalha no chão, que está às vezes, né, sofrendo de frio, de fome, de sede e correndo riscos, com medo, ou alguém passa e chuta e xinga, e o cara, o dono do restaurante, fica enxotando ele o tempo todo porque ele está comendo o resto das comidas. Enfim, entenderam qual é o ponto, né? Esse bichinho, ele também, essas experiências que ele vive que vão agregar no processo evolutivo dele, porque já não existe mais conexão, ele já não está mais atrelado com a sua alma de grupo, tá? Bom, aí nós já estamos falando de 3 reinos, né? O mineral, o mineral, primeiro reino, o vegetal, o segundo reino, e o animal, o terceiro reino. Aí
eu não sei também em quantos bilhões de anos atrás nós estamos nesse rolê, surge o homem, o ser do quarto reino, né? E aí o ser do quarto reino começa um processo evolutivo. Aí sim, no quarto reino, todos os seres, todas as centelhas que já evoluíram até o quarto reino, ela já tem consciência individualizada. Aí nós estamos falando de seres humanos, né? Não existe um ser humano que tenha experiência evolutiva atrelado a uma alma grupo. Não existe um grupo de seres humanos, um grupo de bolivianos, de árabes, não existe, né? Existem tendências, culturas, outra coisa completamente diferente do que eu estou falando aqui, né? O reino nominal, né? Humano. E, então, lógico, consciência individualizada e, gente, o que a gente tem que entender nesse processo? Eu fiz todo esse apanhado para a gente chegar aqui, para a gente entender algumas coisas muito gritantes, né? Que estão aí hoje, né? A gente vê seres, por exemplo, seres humanos de todos os tipos de processo, de estágio evolutivo possível, né? A gente vê seres humanos fazendo grandes trabalhos altruístas, pessoas inteligentes, pessoas trazendo grandes melhoramentos para o mundo, para a coletividade, cuidando bem da sua família, cuidando bem, tratando bem seus amigos. É um ser humano que já tem um certo estágio dentro desse desenvolvimento como ser humano, dentro do quarto reino. Agora existem também, a gente sabe disso, seres humanos, e eles têm essa denominação, né, porque eles já estão no quarto reino, mas cometendo atrocidades bizarras que a gente custa a acreditar, que a gente custa a conceber que um ser humano, que é dotado dos mesmos órgãos, do mesmo cérebro que eu sou dotado, cometer atrocidades como a gente vê por aí, né? Aí a gente pensa, uma visão rápida e superficial, ela é bem superficial desse quadro, vai dizer assim, poxa, esse cara é um tapado, né? Esse cara é um... A gente vai usar um monte de adjetivos para isso, né? Mas o que a gente tem que entender, gente, é que as pessoas que cometem atrocidades na vida são as pessoas que estão nos seus primeiros passos dentro do quarto reino. Fica imaginando assim, ó, você acabou de entrar na escola, tá? Qual é o processo educacional? Ele vai da pré-escola, sei lá, das séries iniciais ali, eu não sei nem os nomes, né, que tem tanto nome para isso, e vai até, se a gente for levar até o último nível da escala, vai até um pós-doutorado, né? Pós-doc, né? Esses nomes aí que eu não conheço muito bem. Esse é um processo educacional, né? A gente vê as crianças que entraram lá na pré-escola, o que elas fazem ali? Cocô na calça. Elas pegam a água e se a professora não está vendo, ela vai virar água na cabeça da amiguinha. E a gente não vai dizer assim, né, para essa criança, nossa, que ser vazio, que ser humano mais desprovido de consciência. Por que a gente não vai fazer isso? A gente vai dar risada, por quê? Porque é uma criança que está nas séries iniciais desse processo educacional evolutivo chamado escola, educação, sei lá, né? Agora, dificilmente a gente vai encontrar um aluno do ensino médio ou de uma graduação pegar uma garrafa de água e jogar na cabeça de alguém. Por quê? Porque esse aluno ele já graduou o suficiente para saber que isso não é uma brincadeira. A gente até encontra, né? Mas, enfim, abre parênteses, né? Porque a gente está vendo uma galera bem idiotizada aí, né? Por algumas tendências, e isso realmente é perigoso e a gente precisa combater. Mas eu estou falando em padrões normais, né? A gente vai ver as crianças fazendo coisa de criança, de quem está nas séries iniciais, e jovens, adultos, quem está numa graduação, numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado, com outro tipo de conduta, justamente porque ele já passou pela pré-escola, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, e foi graduando, certo? Então, quando a gente olha, gente, para tudo que está acontecendo no mundo, e essa é uma dica que eu dou, né?
Às vezes a gente vai encontrar a gente vai ter muita dificuldade para lidar com coisas que a gente não consegue conceber, né? Eu vou dar um exemplo de ontem, depois eu vou voltar nesse assunto, mas a descriminalização do aborto, né? Eu fiz até um post hoje que falava disso, né? Eu coloquei uma foto ali do que tá liberado, do que eles liberaram, né? Eles liberaram, tá autorizado o assassinato de um ser que já tem paladar, olfato, audição, tato, né? Que já reage aos movimentos externos da mãe, do pai, da família, dos barulhos, dos sons, aos estímulos sonoros. Então, a gente está vendo atrocidades acontecerem, né? E num primeiro momento é normal a gente querer combater alguém que defenda isso. Mas se a gente começar a olhar para o processo evolutivo dentro dessa perspectiva da teosofia, a gente vai perceber o quê? Talvez muitas dessas pessoas elas estejam nas séries iniciais. E ela não consegue entender ainda por que a gente acha tão absurdo. Porque talvez a gente já esteja num ponto de caminhada suficiente para entender que jogar água na cabeça do amiguinho não é legal. E talvez essa pessoa ainda não entendeu isso. Ela ainda não está nesse estágio para entender isso. Estágio não no sentido de bom e melhor, tá? No sentido de caminho percorrido. Caminho percorrido. Porque a gente não está... Fala, irmão... porque a gente não está falando de melhor ou pior aqui, eu sou melhor do que você é melhor do que o outro é melhor do que aquele. Isso realmente a gente precisa eliminar, mas é notório, é claro, é evidente, é histórico, é espiritual, é legítimo e é defendido por todas as culturas, e inclusive da teosofia que eu estou falando agora, que existem processos evolutivos e umas pessoas caminharam mais do que outras. Isso é ponto, né? Isso é ponto. Tem, gente, a gente negar isso é você cair num discurso burro, assim, idiotizado, xarope, né? É como se eu fosse falar assim, ó, eu entrei na aula de inglês agora, esse mês. Por exemplo, eu estou desde fevereiro na aula de inglês, agora entrei no início de fevereiro. E o meu colega da sala do lado, ele está há 8 anos estudando inglês. É como se eu achasse ruim esse cara falar que dentro dessa matéria ele é mais evoluído do que eu. Porra, era só o que faltava ele não ser, né? Ele está há 8 anos estudando algo que eu comecei há 1 mês. Então, quando a gente olha para a evolução dessa forma, se... um ser humano, uma alma está... Agora eu já estou falando do 4º reino, tá? Do reino hominal, humano. Se uma alma, ela foi... Vamos usar essa nomenclatura aí, porque é mais fácil da gente entender. Só para fins de entendimento. Se uma alma foi promovida, do reino animal para o reino humano, porque é uma promoção, porque é uma graduação... e ela está nas suas primeiras experiências como um ser humano, ela teve lá 3, 4 experiências como ser humano, ela ainda vai estar cometendo barbaridades. Se essa alma ela já está a 50, na 50ª experiência como ser humano, ela já entendeu muita coisa, justamente porque ela já não está mais nas séries iniciais, ela já está numa série muito mais adiantada. E se essa alma já teve 150, 180 experiências, é óbvio que ela olhe e enxergue as coisas de uma outra maneira, ainda mais ampliada, ainda mais, né? Então eu trouxe o exemplo lá da lei colombiana lá, que para mim reflete uma pessoa que gosta, que curte, que comemora isso, é uma pessoa que ainda carece de entender as leis espirituais, a lei da vida, né? Porque ali existe uma vida, né? Aliás, a vida não está ali só porque já tem forma, já tem olhinho, já tem boca. A vida está presente desde a concepção. Na concepção já existe vida.
E não estou aqui fazendo julgamento de mérito, de valor. O que eu quero passar é justamente o contrário. Eu quero passar a ideia de que existe um processo evolutivo que começa lá no mineral, que vai para o vegetal, que vai para o animal, e aí ali no animal algumas espécies começam a se individualizar e começam a ter alma individual ao invés de ter alma grupo. E aí o próximo passo dessa centelha, dessa chispa que começou lá como mineral, é ir para o quarto reino, é ir para o reino humano, né? E aí no reino humano começa um outro rolê, esse rolê que nós conhecemos. E aí é por isso que a gente vai encontrar de tudo aqui. A gente vai encontrar pessoas dos mais variados níveis e patamares de consciência. E de novo, isso não é melhor ou pior. Assim como o cara que está lá no pós-doutorado, ele não é melhor do que o ser que está na pré-escola. Ele só caminhou mais. Então ele é obrigado a ter outras condutas diferentes daquela pessoa que está na pré-escola. Simples quando a gente olha dessa forma. E quando a gente consegue realmente enxergar isso, a gente tira o julgamento. A gente tira o julgamento. É fácil? Não. A gente tem que praticar, a gente tem que toda hora se esforçar. Eu tenho que fazer isso todos os dias. Quando eu olho algumas coisas assim, algumas postagens, algumas posturas, algumas defesas que para mim são indefensáveis, o impulso é apontar o dedo, é brigar. E o segundo momento a gente tem que trazer a consciência para o aqui e agora. Aí quando a gente traz a consciência, a gente entra nessa visualização do processo evolutivo, do estágio evolutivo que todos nós estamos, que é o quarto reino. E para onde que isso vai nos levar, gente? Acho que a evolução parou aqui? Não parou aqui. Qual é o próximo estágio da evolução? Conforme a teosofia, conforme Blavatsky e todo o ensinamento teosófico. O quinto reino, aquele que nos espera, não sei quando, mais um tanto de milhões de anos de evolução, a gente vai, sim, todos nós vamos chegar nesse ser do quinto reino. Obrigado, Mara. Reino angelical, ou Kadosh, né? Nós vamos nos tornar um Kadosh, que é o reino angélico. Todos nós estamos caminhando para nos tornar anjos. O que a gente chama de seres ascensionados eles já são seres do quinto reino, que podem... anjo é uma denominação que reflete um estágio ainda mais evolutivo, mas ainda pertence ao quinto reino, tá? Então, num primeiro momento a gente ascende, a gente ascensiona. O que é ascensionar? É nós sairmos das limitações da matéria. Um ser ascensionado, que cumpriu o seu processo ascensional, que atingiu, né, que ascendeu, ele é um ser que se desprendeu das limitações da matéria, tá? Ele não tem mais dor, ele não tem mais fome, embora ele possa comer se ele quiser, porque ele pode se materializar se ele quiser, tá? Um mestre ascensionado, um ser ascensionado, ele tem um veículo, ele continua sendo um ser físico, só que muito menos denso, muito mais sutil do que a matéria densa física que nós conhecemos, mas ele tem o controle dessa materialidade, tá? Então, ele pode se densificar a ponto de transitar entre nós, né? Porque ele vai precisar se densificar para transitar aqui, e eles fazem isso, né? Saint-Germain era visto, Saint-Germain foi visto na Europa, na Idade Média, durante 300 anos, e ele não envelhecia. Ele era visto em Viena, e depois, 150 anos depois, o mesmo ser vivia como adotava uma outra identidade, já estava vivendo em Roma, e depois na Suécia, e depois na Alemanha, na Inglaterra, e histórias remanescentes daquele cara que viveu um século atrás, e eles era o mesmo ser, era a mesma história, era a mesma figura, era a mesma consciência, né? Por quê? Porque
Saint-Germain era um ser, como todos os outros mestres ascensionados, que possuía o controle total e absoluto da vestimenta carnal. Tá? E isso caracteriza um mestre ascensionado. Então ele pode se tornar muito denso para transitar, viver, trazer mensagens. E ele se densificava, por exemplo, mestre Almória, para se comunicar com a Madame Blavatsky, quando ela tinha 6 anos de idade, né? E ele pode se tornar muito sutil para habitar, ou para viajar, ou para estar em qualquer lugar que ele queira estar. Isso é o controle total da matéria, tá? Isso é viagem, Fernando. Isso é viagem, é coisa de gente maluca, de gente doida, ocultista. Padre Pio sabia melhor do que ninguém na época dele. O Padre Pio tinha esse fenômeno de bilocação. Ele era visto aqui em Santa Catarina e ao mesmo tempo ele era visto lá em Belém, né? Ele tinha a capacidade de se materializar em 2 lugares. Eu não tenho dúvidas de que Padre Pio, né, na sua última encarnação, foi Padre Pio, que hoje ele já é um mestre ascensionado, né? Porque em vida ele já estava manifestando as capacidades de um mestre ascensionado. Tiveram outros, tá? Tiveram outros, não foi só ele. E existem outros hoje habitando entre nós, tá? Então é um processo evolutivo do ser humano, do ser do 4º reino, vai levá-lo para o 5º reino. Aí eu quero, dentro do Maestro Antônio lá eu não lembro de onde que ele era agora ali, escreve aí para nós, lá do lado de cima, né, do Acre, não sei, no Amazonas, né? Enfim, né, dentro dessa linhagem xamânica, existem muitos, né, os livros de Castanheda falam muito disso, né? Quem já leu Castanheda aqui já se deparou com várias histórias dessas. Pucallpa, Peru, né? Sim, é isso. É o maestro de um grande brother nosso, o Abel. Ele contava essas histórias para nós. Então, eu quero trazer uma coisa, gente. Com o Frei Galvão também aconteceu isso. O pessoal tá... É legal, é isso, né, gente? Eles estão trazendo outros elementos, né? Eu quero falar uma coisa aqui, gente, que é interessante a gente falar e pontuar, né? Porque a gente precisa pensar em algumas coisas antes que a gente fala. A gente fala assim, uma vez eu escrevi alguma coisa, não sei, foi um post, um comentário, uma live, eu não lembro mais, faz tempo. Aí aí alguém falou pra mim assim, calma, não joga pedra antes de eu terminar a minha explicação, tá? Eu tava falando alguma coisa sobre animais, né? Aí a pessoa falou assim, nós não somos superiores aos animais. Somos sim. Se a gente fala que a gente não é, a gente está descumprindo a ordem natural da vida, da evolução. E isso não significa em momento algum que a gente possa pisar das espécies menores só porque nós somos de um reino mais evoluído. Mas nós somos sim, assim como o animal, ele é superior ao vegetal. O vegetal é superior ao mineral. É um processo evolutivo, assim como os anjos, os seres do 5º reino, são superiores a nós. Essa consciência a gente tem que ter, né? Então a gente alguém aqui se acha tão superior quanto a um anjo? Olha só como as narrativas vêm para diminuir a gente sempre, né? Eu não conheço ninguém que se ache no nível espiritual de um anjo, pelo menos nunca me falaram isso. Graças a Deus, né? Porque seria... Mas eu conheço várias pessoas que já me falaram que ela e um animal e um cachorro é a mesma coisa. Não é, gente. E de novo, por mais que a gente deva esse respeito e esse cuidado às espécies que vieram antes da gente, nós temos que entender que sim, que nós somos superiores. Porque isso é parte do processo evolutivo da vida. Tá? A gente contrariar isso, a gente está contrariando o processo natural da vida, tá? Então, assim, todo vamos para o 2º reino. Todo vegetal ele possui mineral em si, tá? Todo
animal, terceiro reino, possui mineral e vegetal em si. E todo humano possui mineral, vegetal e animal em si. Quando nós chegamos no quarto reino, cada reino que a gente atinge, a gente traz remanescências, memórias, componentes do reino anterior. Um ser humano possui em si componentes, memórias, remanescências de todos os 3 reinos anteriores. Onde é que está o reino mineral em nós, no ser humano? Dentes, ossos, cartilagens, né? O que é vegetal em nós, seres humanos? O sistema vegetativo. Olha para o sistema digestivo do ser humano, você vai ver uma árvore. Olha para os ramos, né? Para o sistema circulatório, as veias e artérias, elas formam raízes, elas formam... mãe, total a antroposofia, você está falando, desculpa. O que eu estou falando aqui é da teosofia. As duas ciências, elas se encontram em vários momentos, né? Pulmão, desculpa, Helena. Pulmão, eu falei... O que eu falei? Enfim. O vegetal no ser humano, a gente identifica dessa forma, tá? E o animal? Em que o animal... de que forma a gente traz o reino animal para o nosso quarto reino? Instinto de sobrevivência, instinto de proteção da prole, nós somos, gente, o ser humano, o desejo, né? Instinto de proteção, instinto de sobrevivência, isso é o animal em nós, né? Você mexe como a gente está falando muito agora, nesses últimos tempos, das mães leoas, né? Não mexe e não mexe mesmo, porque se vem instinto animal, se vem o instinto animalesco, a gente faz coisas que fogem ao critério humano. Né? Bom, eu acho que eu não sou o único aqui gente, eu tenho duas pérolas, né? Vocês viram uma delas no início da live. Mexer com elas vem um bicho, cara. Vem um bicho. E eu acredito que eu não sou o único aqui nessa live, né? É o sistema respiratório, né, Alisson? É remanescência do nosso período evolutivo como vegetal. Então, os nossos instintos, os nossos desejos, a proteção, isso a gente traz do animal, né? E aí a gente chega no humano, então a gente tem todos esses 3 reinos em si, e o 5º reino, o anjo, ele tem o humano dentro dele. Ele passou por todo o processo evolutivo e hoje ele tem os 4 reinos em si. Se não em matéria, em memória, em remanescência, em conhecimento. Tá? Então, um anjo, por exemplo, ele conhece todo o processo evolutivo. Um ser do 5º reino, um mestre ascensionado, ele conhece todo o processo evolutivo. Por isso que eles nos ajudam tanto nesse rolê que a gente está dando aqui, né? Porque eles conhecem, inclusive, gente, uma coisa que vai acontecendo, e eu acho que vários de vocês, se não todos, ou a maioria, vai se identificar com o que eu vou falar agora. À medida que a gente vai escalonando esse processo evolutivo dentro do 4º reino, tem uma coisa que vai sumindo da vida da gente. E eu sei, tomara que vocês entendam o que eu vou falar agora. O aspecto emocional. As emoções vão desaparecendo. Não é emoção, fiquei alegre, fiquei triste, fiquei chateado, porque isso não é emoção, isso é sentimento. O sentimento permanece. As emoções, as reações param de acontecer. E eu tenho certeza que vários de vocês, se não todos, já foram taxados de frios, simplesmente porque aquele aspecto emocional
visceral não está mais presente. Isso caracteriza alguém que já tem uma boa caminhada aí no processo evolutivo. Se você ainda é uma pessoa extremamente emocional, daquela que o tempo todo, tem que olhar para isso. E é natural, porque o processo de evolução traz a energia dos chakras inferiores para os chakras superiores. E aí começa a atuar muito mais a razão, a racionalidade, a lógica, o entendimento. E quando há entendimento de verdade, não há emoção visceral. Dá para entender? Uma coisa está totalmente relacionada à outra. Vou usar um exemplo claro aqui. Minha filha disse que eu não tenho empatia. É isso, né? Muitas vezes a gente vai ser confundido com pessoas insensíveis. E não é verdade. A verdade é que a gente olha para a coisa de uma forma diferente. Só isso. Vou usar um exemplo bem clássico. Um velório. Num velório, quando não há entendimento, há uma... né? E não que a dor não vai estar presente ali. Não que o sentimento não vai estar presente ali. O sentimento está presente, né? Eu tenho certeza, e já passei por isso, lógico, que perder pessoas caras pra gente é difícil. A gente sente a falta, a gente sente. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente se rasgar inteiro, né? Quando a gente se rasga inteiro e acha que a vida acabou, é porque falta entendimento do todo. E se falta esse entendimento, a falta de entendimento é uma referência a um processo evolutivo, a um estágio evolutivo que ainda carece de dar alguns passos. Tá? Pri, é isso. Ela vai sumindo ao longo do tempo. E sabe o que os mestres ascensionados, eles... Mari, estou em batalha, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, respirando, saindo. Sim, todos nós, eu também, todo mundo está no rolê, né? Não tem um em cima e abaixo, a gente está num processo. Também não interessa saber se eu estou na 8ª série e se vocês estão na 15ª e quem está na 3ª. É cada um fazer o seu processo dentro daquilo que é melhor para você, né? Dentro daquilo que cabe para você naquele momento. Então, a gente vai ficando mais... A gente vai sendo considerado mais frio. E o que eu queria falar para vocês: os mestres ascensionados, os anjos, sabe por que eles gostam tanto às vezes de conectar com a gente? Porque eles sentem falta das emoções humanas. Dá para entender isso? São seres que já dominaram a materialidade, que já não tem mais problema de fome, de sede, de cansaço. Por quê? Porque tem domínio total da matéria densa. Mas, sabe aquela coisa assim, era legal quando eu chorava porque eu estava apaixonado e não sei o que. Eles devem dar risada entre eles. E eles, quando eles conectam, né? Todo mundo aqui entende essa linguagem, né? Quando eles conectam com um ser humano que está vivendo uma experiência humana, eles gostam de acessar as emoções desse ser, porque daí eles, de certa forma, eles rememoram o que eles já viveram. Eles sentem falta. Jorge, eles sentem falta. Sentem falta das emoções, porque às vezes é legal. E a gente ainda acha, né, que elas são parte da vida. E são parte de uma vida que ainda carece de acessar estágios mais elevados de consciência, de entendimento do todo, né? E então é legal a gente entender isso, tá? Esses rolês todos, né, gente? Eu era comilona, não sinto mais muita fome. Prática do jejum e meditação. Então, minha vida deve ser muito... Deixa eu ler. Eu adoro ler os comentários. De vez em quando eu paro, se eu consigo. Minha vida deve ser uma comédia para eles, então. Na verdade, a vida de todos nós, né? A vida de todos nós, porque mas eles não olham para a gente como a gente olha para
para seres que estão em processos evolutivos menores do que a gente? Justamente porque eles têm esse entendimento do todo, né? Eles enxergam o cenário educacional do início da evolução até os estágios mais elevados, né, da evolução. Então aí a gente chegou no quinto reino, né? Você acha que para por aí? Parou. Chegou no quinto reino, mestre ascensionado, anjo, e vai ficar ali para sempre? Não, o processo continua. E depois do quinto reino vai para o sexto reino. Nossa, Fernando, quanto tempo nós vamos demorar para chegar nisso? Sei lá, gente. Eu estou só pelo quinto reino. Calma, uma coisa de cada vez. Eu estou pelo quinto reino. Essa questão, o Alisson está falando, essa questão do emocional é totalmente ligada ao ego, né? E com as... Sim, total. Perfeito, Alisson. É isso aí, né? O estado reativo, né? O estado... aquela pessoa, por exemplo, assim, que se sente... Aquela coisa assim do estado de vítima, que acha que o mundo sempre está sacaneando ela, ou que ela foi vítima disso ou daquilo, ou que, enfim, esses estágios, né, emocionais, assim, eles são próprios de quem está muito conectado ao ego inferior, né? Então, vamos lá, voltando para o quinto reino. O que vem depois do quinto reino? O sexto reino. O que é o sexto reino? É o estado búdico, ou crístico, ou átmico, né? Aí a gente está falando de um outro patamar de consciência, que está acima dos anjos, né? Aí a gente está falando de Cristo, a gente está falando de Buda, a gente está falando de Melquisedeque, a gente está falando de consciências, a gente não está falando mais de seres individuais, a gente está falando de grandes consciências, né? Que aí vivem, assim como já os seres do quinto reino, que vivem somente para a evolução, para o melhoramento, para a cura, para a expansão da consciência, de todos esses, para o cuidado de todos esses reinos que eles também já fizeram parte. São seres completamente... esses não vêm mais. Os seres do quinto reino já não vêm mais, né? Eles podem esporadicamente se materializar para ajudar em questões específicas. Mas quando ele se desprende da materialidade, quando ele domina a materialidade, ele já não tem mais uma encarnação inteira como um ser humano, porque não precisa mais, né? O que eles fazem muito? O que esses seres fazem o tempo todo? Aí sim eles fazem. Eles utilizam nós, seres do quarto reino, que atingiram um estado de frequência, vibração, consciência compatível com a deles, para trazer ideias, mensagens. A terapeuta, a Rosane, está perguntando: os nossos mentores em que reino estão? Geralmente no quarto reino ainda, tá? Geralmente nós temos mentores que estão no mundo espiritual, mas que têm já uma boa caminhada, mas ainda pertencem ao quarto reino. Geralmente, mas esporadicamente e raramente nós temos mentores que já pertencem ao quinto reino. Todos nós, por exemplo, alguém pode falar assim: Saint Germain é o meu mentor, Fernando. O que você está falando não é verdade. Ou Hilarion é o meu mentor. Hilarion não é o meu mentor. E Saint Germain não é o mentor direto, pessoal de ninguém. Saint Germain, Hilarion, Serapis Bey, eles mentoram uma gama gigantesca de seres que é intermediada por seres que têm uma frequência um pouco mais compatível para receber as informações, mensagens e ensinamentos deles, tá? Então eles não se ocupam, Saint Germain não se ocupa de mentorar uma pessoa, uma alma. Ele se ocupa de mentorar uma ideia através de todos os que estão entre essa consciência elevada do quarto reino e a energia do quinto reino. Então eles têm intermediários, seres que já estão muito elevados aqui dentro do quarto reino, porque esses seres têm frequência, vibração e consciência compatível para... Boa, isso aí, gerente. Então, assim que é como... tem gente que fala assim: meu mentor... Não, você tem uma conexão com o Arcanjo Miguel, você tem... E acontece, gente, acontece de Saint Germain,
Cristo, Mãe Maria, Mestra Maria Madalena, Hilarion, Mestra Palas Atena, Mestra Nada, Mãe Kuan Yin, mentorarem. Mas isso é um caso muito, muito, muito especial e específico, tá? Porque você imagina, vamos tentar imaginar assim, uma energia do quilate de Mãe Maria, ficar 80 anos mentorando uma pessoa. Não seria um desperdício de energia, de consciência, de elevação, de expansão? Então ela mentora uma série de seres, uma legião de seres que estão abaixo na hierarquia espiritual, que alcançam o que ela tem para oferecer e que também e essas pessoas também têm alcance na densidade do quarto reino, e porque muitas delas estão no quarto reino, embora estejam no plano espiritual esperando a próxima vinda para a matéria, né? Então esse é o processo, né? Mas esses seres, Saint Germain, Kuan Yin, todos eles continuam o trabalho deles, e nos ajudar faz parte do processo evolutivo deles, para que eles alcancem o sexto reino, o átmico, o búdico, o crístico. Aí a gente está falando do semideus, né? E desse estágio vamos para o sétimo reino. Qual é o sétimo reino? É o divino. Aí a reconexão com... Aí lembra lá do início da live, a chispinha que explodiu e caiu lá para longe e começou um processo de retorno? Esse ser do sexto reino, quando ele se conecta, ele se reconecta ao divino, ele se funde ao divino, ele terminou o rolê. Ele é o divino, ele é o próprio divino. E aí já se encontra Cristo nessa condição. É o próprio divino, né? E outros seres, pura luz. É a luz pura, é a luz que se fragmentou e voltou para o uno. E todos nós estamos em algum ponto disso, tá? Todos nós já estivemos muito mais distantes do que estamos hoje. Já fizemos todo um processo, já caminhamos bilhões de anos. E todos nós estamos em algum ponto dentro dessa série, desse período aqui, que é o quarto reino. Pelo menos eu acho que eu só estou falando com seres humanos aqui, que não tem nenhum anjo aqui presente na live. Então todos nós somos seres do quarto reino, buscando, aprimorando, expandindo, lidando da melhor forma possível que a gente pode lidar com as nossas dores, com as nossas emoções, depurando hábitos, depurando padrões, depurando... Boa, pô. Todos nós estamos depurando, e em algum momento a gente vai chegar nesse quinto reino. E desculpa, não é uma corrida. Como a gente escuta às vezes, fulano de tal é mais evoluído do que fulano de tal. Gente, isso é tão desproposital, isso mostra tanta imaturidade espiritual, né? Apontar esse tipo de coisa. Às vezes a coisa é gritante pra gente. A gente não precisa ser um grande entendedor dessas questões para entender que se um cara que estupra alguém, ele é um ser que está bem carente de entendimento da vida, né? Ou no exemplo que eu falei aí do aborto, né? E, gente, quando eu falo disso, eu até respondi uma menina hoje lá no post, assim, tem muitas, por exemplo, meninas, mulheres que praticaram em algum momento da vida. Não é um apontar de dedo para isso, tá? Saibam disso. Eu jamais vou apontar o dedo para quem cometeu isso, movido por desconhecimento, por ignorância, por desconhecimento das leis da vida, né? Por medo, que estava apavorada. Isso é uma coisa, a pessoa era o que ela conseguia atingir naquele momento. Outra coisa é a gente brigar pela descriminalização, que vai tornar isso normal. Aí é sair, todo mundo come todo mundo transa com todo mundo, que se ficar grávido, eu vou lá e tiro. Como se fosse assim, cresceu
o matinho ali no meu quintal, eu vou lá e arranco. Pronto, simples assim. Fala, Aline. Teosofia fala em karma também. Mas não é um pouco, é bem diferente da ideia do karma como ele é pregado dentro da doutrina espírita, tá? Ele tem uma diferença bem significativa. Bom, são 1h05, eu já prometi que eu ia fazer a live de 1h, já passou um pouquinho, vou dando termos finais aqui para finalizar, tá? Gente, então isso é lógico que é um assunto que não dá pra gente esgotar num dia, né? É bem complexo, bem profundo, dá margem para uma série de ramificações, mas eu acho que deu para entender a ideia, né? Deu para entender a ideia que tem por trás desse processo todo que a gente está vivendo aqui. Espero que esse papo de hoje, né, ele ajude a gente a entender que tudo que está acontecendo no planeta hoje faz parte também de um processo evolutivo. Só que isso não significa que nós precisamos aceitar. Às vezes eu escuto isso também. Faz parte do nosso processo, a gente tem que aceitar. Não tem que aceitar. Não tem que aceitar. Aí que tá. A vida evolui, o orbe, a coletividade evolui, as individualidades evoluem justamente pela não aceitação. Em alguns casos pela revolta, pela guerra, pela briga, pelo posicionamento, não por aceitação. É assim e pronto. Se for assim e pronto, a gente vai demorar milhões de anos do que a gente poderia evoluir em milhares. Porque não há evolução. Aonde não há atrito, não há evolução. Isso é lei da vida, gente. Onde não há atrito, não há evolução. Isso não significa que a gente tem que buscar a dor o tempo todo, que a gente tem que buscar coisas pesadas o tempo todo, porque se eu não tiver dor eu não vou evoluir. Não, a evolução pode ser leve, pode ser suave, pode ser saudável, pode ser bacana, pode ser gostosa, pode ser alegre. Porém, em alguns momentos a vida vai trazer coisas, valeu, irmão, a vida vai trazer coisas que exigem posicionamento. Você quer fazer o músculo crescer? O que o músculo precisa para crescer? Atrito. Atrito. Quem faz musculação aqui sabe disso. Quem é professor de educação física aqui sabe disso. O que o músculo precisa para crescer? Estresse. Você precisa estressar ele. Se você não estressar o músculo, você não vai fazer ele crescer. Então ele precisa de microlesões o tempo todo para ele ir para o próximo estágio, Se eu tenho lá, eu levanto, sei lá, X quilos, 50 quilos num exercício lá, num supino, sei lá, 50 quilos. Eu faço isso há 1 ano. É legal pra caraca eu fazer isso? É legal, porque tá me mantendo saudável. Se fizer só isso ali, se eu me mantiver nesse patamar, eu estou me mantendo saudável. Isso é maravilhoso. Mas se eu quiser que o meu músculo cresça para além do que ele é hoje, eu tenho que sair dos 50 e ir para os 55, depois para os 60. Porque com os 55, com os 60, eu vou gerar lesão, eu vou gerar estresse, eu vou gerar confronto. E é nesse estresse, nessa lesão, nesse confronto que o músculo vai crescer, que ele vai evoluir, usando a analogia. Então a gente precisa olhar para isso. Fechando com essa ideia do que a gente está vivendo hoje, né? Aquela espiritualidade aceitacionista, né? A espiritualidade namastê. Não é isso que é requerido da gente. Não é isso que é requerido da gente. Não é. É posicionamento. E tudo bem se você concorda com tudo que está acontecendo. Posicione-se. Não é mais momento de não se posicionar. Não é mais momento de... Essa aceitação com cara de espiritualidade elevada, ela é muito perigosa, porque as pessoas conscientes estão abrindo mão de falar por medo, porque gente, todo dia eu recebo, principalmente quando eu posto alguma coisa polêmica, como eu postei ontem do aborto lá. Não sei se foi ontem, foi hoje. Vem, aí pode esperar que vem. Porém, esse é o meu papel.
Esse é o meu papel. Se eu estou aqui como um agente de transformação, como um agente de expansão, de crescimento, de evolução, eu tenho sim que gerar desconforto. Assim como o supino gera desconforto para o músculo do cara que quer que o músculo cresça. Quer crescer, vai se relacionar, vai olhar conteúdos que te confrontem, que te tirem do gostosinho, do sofazinho gostoso. Senão você não vai crescer nunca. É isso. Bom, 1h10. Chega, eu sempre digo que vou fazer em 1 hora, eu nunca faço. Galera, espero que tenha sido enriquecedor esse conteúdo para vocês. E estamos caminhando junto, caminhando aí dentro desse grande processo. Quando a gente entende tudo isso, entende de fato, quando a gente entende, acaba a ego trip, acaba aquela coisa assim de, nossa, que tem muito no mundo espiritual, aquela coisa, eu sou o não sei o que, aquelas denominações, eu fiz não sei o que, eu li não sei o que, eu estudei não sei o que, eu graduei até o último grau do não sei o que. Bobagem da bobagem, da bobagem, da bobagem, da bobagem. Não agrega nada, né? Não faz referência a absolutamente nada esses títulos. É isso. Beijo no coração de vocês. Fiquem na luz, na paz do nosso grande irmão, Mestre Maior Yeshua. Sigam na paz do Mestre. Valeu, galera. Agora eu vou tomar uma cervejinha que eu tô assim com calor e botei uma pra gelar. Agora ela deve estar boa. Valeu. Beijão.